discussão do voto impresso segue a todo vapor. O relatório deve ser lido e votado na próxima quinta-feira. A discussão sobre o assunto tem sido cada vez mais frequente. Isso porque, para valer na eleição de 2022, o tema tem que ser votado até outubro. Por um lado, o debate sobre possíveis fraudes, que levou a base governista a pautar o tema. De outro, o Tribunal Superior Eleitoral, que afirma que, por não fazerem parte da rede, as urnas não podem ser fraudadas. Desde 1996, os senhores sabem bem, nós adotamos o voto eletrônico e conseguimos acabar com as fraudes eleitorais que adivinham da intervenção humana em momentos críticos do processo eleitoral. E ao longo desses anos, 25 anos, nunca se documentou uma fraude. O sistema é seguro, as urnas não entram em rede e, portanto, pode atacar o sistema. E as pessoas dizem, não, mas atacam a NASA, atacam o FBI, atacam o Pentágono, por que não vão atacar o TSE? Até atacam. Mas mesmo que ataquem o TSE, mesmo que derrubem o sistema do TSE, o que nunca aconteceu, as urnas não entram em rede e, portanto, não há como fraudar o resultado eleitoral. A votação do relatório do deputado Felipe Barros, do PSL do Paraná, seria feita na última segunda-feira. Mas por falta de acordo entre os parlamentares, tanto a leitura quanto a votação do relatório, que foi favorável à implantação do voto impresso no país, ficou para a próxima quinta-feira. Segundo o próprio deputado, se não houver condições para a votação, pelo menos a leitura deve acontecer na próxima quinta. De acordo com o parecer do deputado, o voto impresso será apenas para a conferência dos votos depositados nas urnas eletrônicas. Jefferson, a dinâmica do voto impresso vai ser assim. Você vai continuar votando na urna eletrônica e ela vai imprimir o comprovante do seu voto, sem os seus dados de eleitor. Esse comprovante do voto vai para uma outra urna, que ao final do dia da eleição será auditada automaticamente, segundo a proposta, para comprovar que o voto impresso da urna eletrônica é o que se contabilizou na urna eletrônica. É como se fosse uma conciliação de informações, mas por duas urnas. Não será um voto em que o cidadão irá escrever a sua intenção de voto, jamais. Ele vai votar na urna eletrônica e a urna eletrônica vai imprimir o seu comprovante de votação. Segundo o advogado, o parecer do deputado não considera uma questão, a dotação orçamentária, ou seja, os recursos que serão necessários para implantar a prática no país. Um outro ponto é ligado à apuração. Pelo atual sistema, no mesmo dia todos sabem quem são os vencedores do pleito. Com o voto impresso, como será necessária uma conferência das informações das urnas eletrônicas com as informações impressas, isso pode levar mais tempo. Até porque nós estaríamos pela primeira vez utilizando uma máquina que faria a auditoria de um voto impresso como se fosse uma contabilizadora de cédulas, porque, segundo a proposta, é preciso aparecer o nome daquele que foi votado nessa cédula impressa. Então, isso poderia tardiar o resultado, talvez não para o domingo, talvez uma semana, nem eles mesmos debatem como isso vai funcionar, porque trata-se de uma engenharia da computação, que não foi discutida pelos deputados. Olha, gente, caro é a gente não apenas eleger alguém que não ganhou a eleição, empossar alguém que não foi realmente eleito, que não foi à vontade das urnas, isso é caro. Caro é a gente ter um presidente ou representantes que a gente desconfie que eles não são efetivamente os que ganharam as eleições, isso é caro. Eu já disse aqui, eu acredito nas urnas, eu acredito na inviolabilidade das urnas. Mas se tem gente que quer que a votação seja auditada automaticamente, é um direito que as pessoas têm de querer saber. Pode ser o chamado direito da minoria. Ora, vamos fazer eleição, mas eu quero saber se eu ganhei a eleição ou se eu perdi a eleição. E até porque, é bom que se diga, a desconfiança, porque eu vi ali o comentário do ministro,
falando de que não entra ninguém de fora. Eu tenho a impressão, pelo que eu entendi até agora, daqueles que querem a auditagem, não é o medo de quem está lá fora, é o medo de quem está ali dentro. A gente está vendo aí a CPI, não estão vendo a CPI? Essa CPI num país sério, ela seria brecada, seria extinta pelas autoridades do judiciário imediatamente. Mas o parlamento é o parlamento. Não, mas isso aí é uma imoralidade que está se vendo. Chancelada, patrocinada, paga pelos salários, pelos impostos do povo brasileiro. Então, se a gente está vendo essa bandalheira toda a céu aberto acontecer e ninguém fazer nada, você imagine o que amanhã não pode virar uma urna na madrugada, na calada da noite. E eu já disse, eu acredito na inviolabilidade. Eu não acredito mais nos homens. Ou nos homens e nas mulheres. Ou no ser humano. É nesses que eu não acredito. Nas urnas eu acredito. Mas por trás das urnas está o ser humano. Com todas as suas complexidades e com todos os seus interesses. Grandiosos ou mesquinhos. Eu tenho um recadinho aqui também, Meire Santos, que chega do jornalista Jocenir Santana. Parabéns, Everton, pela sua visão. Esse é o pensamento comum do povo brasileiro com respeito às urnas eletrônicas. Por que alguém não iria querer auditagem? Mais transparência? Tem boi na linha, diz o Jocenir Santana, jornalista, e concordando aqui com o comentário que eu fiz a respeito das urnas eletrônicas.